Há certo tempo atrás, estava eu vivendo minha vida normalmente. Então, eu me deparei com um documentário. Documentário este que falava sobre a influência dos brasileiros em outros países. Porém, o resultado me intrigou bastante e hoje nós vamos desvendar este resultado. The book is on the table and este dito documentário citava que os países exteriores influenciavam o Brasil, mas o Brasil não influenciava os países exteriores. Então, estamos aqui para analisar este caso. To be verb. E diferente de 99,9% dos brasileiros, eu decidi pesquisar para tirar minhas próprias conclusões sobre a notícia, ao invés de absorver tudo como uma pessoa que não pensa. Yeah, I like the color blue. Horas e horas de vários tipos de pesquisa, incluindo pesquisas de campo, pesquisas na internet, pesquisas... melhor não falar sobre isso. Eu cheguei a soluções chocantes sobre o tema. Comecemos pela minha descoberta de que 25% da população brasileira nos Estados Unidos são mineiros imigrantes. O que nos faria dizer que trem doido. O que nos leva ao primeiro ponto da minha investigação. Uma influência que não ficou restringida aos Estados Unidos, porém influenciou vários outros países e culturas. Vamos descobrir no próximo bloco. Temaki-ojo é de miojo, temaki-ojo, que saboroso. Temaki-ojo, são mais de 10 sabores. Acho que a maioria aqui deve pelo menos já ter ouvido falar em Ozzy Osbourne, aquele que foi famoso em diversos países. E sem dúvida você já deve ter ouvido em algum lugar uma de suas mais famosas músicas, Crazy Train, sem nem saber que este era o nome da música. E uma coisa que você também não sabia é que, traduzido para o português, o nome desta música é Trem Doido. O que nos leva ao nosso segundo ponto da investigação: o mundo das animações. Animações é um mundo incrível e gigantesco que emprega diversas indústrias, como Walt Disney Pixar, Fox, que faz parte da Disney, Blue Sky, que foi fechado, mas também estava fazendo parte da Disney, e vários outros estúdios que também são parte da Disney, e tem a DreamWorks. Porém, fora desse nicho de animações que atrai o grande público, existe uma animação não tão popular, porém ela é estrangeira e chegou no Brasil mesmo sem ter uma popularidade tão alta entre todos os públicos, ela atrai mais o público infantil. Estou falando de nada mais, nada menos do que Thomas o Trem. Tem algo mais mineiro do que colocar um trem como protagonista de um desenho? Eu acho que não. E se, por algum motivo, você ainda não foi convencido, ouça agora a opinião de um especialista formado. Ele dedicou sua vida a estudar a história dos mineiros, principalmente o hábito deles de transformar tudo em trem. Ele se baseou nestes fatos e criou um filme baseado nesses fatos reais que ele estudou a vida toda. Este filme se chama Transformers. Boa tarde, eu sou um especialista na cultura mineira. Meu nome é
dar um resumo aqui da história deles. Dizem que os mineiros são descendentes de uma raça alienígena que veio de um asteroide e colidiu com a Terra e tinha um formato de pão de queijo. Por isso que eles gostam muito como posso dizer, deste formato. Tanto que fizeram uma comida e chamaram de pão de queijo. Pô, muito interessante esse fato também. A organização que eu trabalho pesquisas chamadas Trabalhos Realmente Embasados e Morais, ou TREM. É uma gíria também usada por eles. Nas línguas antigas, nos registros antigos que nós conseguimos recuperar de alguns da cultura mineira, da história deles, do outro universo deles, trem é uma palavra muito utilizada por eles lá, apesar de não ter um significado muito definido, pode-se dizer assim. Inclusive, muitos mineiros vão para os Estados Unidos, tanto que a cultura se espalhou por lá, como Thomas o Trem, a música Crazy Train, muitos trens mesmo. Trem virou um tipo de vida para eles, é um estilo de viver. Trem pão de queijo, é isso aí. E depois do próximo bloco nós vamos concluir tudo o que conseguimos descobrir com essas pesquisas. Se inscreve no canal do Spider-Man, por favor. Um repórter renomado chegou à conclusão de que os brasileiros não influenciam tanto na cultura estrangeira. Porém, eu provei 2 vezes aqui em que ele estava errado. Mas vocês devem estar pensando agora, mas isso só é influência mineira, não é influência da cultura brasileira como um todo. Sim e não, pois os mineiros, além de influenciar as culturas à sua volta, também são influenciados por elas. Então eles estão levando um pouco do Brasil para lá. E para vocês que pensavam que pelo nosso próprio país eles só tinham contribuído com pão de queijo e a expressão trem doido, vocês estão muito enganados, porque além de transformar qualquer coisa em um Transformer, chamando ele de trem, eles também criaram algo que foi muito importante para a cultura brasileira como um todo. A palavra tremor veio de uma mineira do passado que era muito esperta, muito à frente do seu tempo, e ela estava muito solitária. Então, para saciar sua solidão, ela criou um dispositivo onde ela batizou de tremor, juntando ao início da palavra trem e o final da palavra amor, criando assim o trem do amor, abreviado de tremor, que foi uma palavra utilizada para descrever qualquer coisa que estremecia. E este aparelho criado por ela sobrevive até os dias de hoje. E tal invenção dá suporte às donzelas solitárias até os dias de hoje. E para quem acha que Crazy Train, Transformers e Thomas o Trem foram poucos exemplos, temos também o caso de Dino Trem. E como influência brasileira também temos Tromba Trem. E para aqueles que acham que é apenas especulação, temos agora relatos reais. Sempre pensei em viajar para o Zewa e mudar a cultura dos americanos. Até que um dia eu consegui viajar para lá e a primeira coisa que eu pensei foi ensinar o modo de fala dos mineiros para os americanos. Se bem que foi fácil. E eles me perguntaram se poderíamos viajar para Minas para eles conhecerem como é lá e ver o mineirinho. Então fomos. Eles jogaram o jogo do mineirinho, comeram pão de queijo e queijo, mas um não gostou e foi embora. Eu odeio cream, eu odeio mineiro. Eu fui lá, só tinha queijo. Queijo trem. Mano, fala sério. Eu odeio mineiro. E para aqueles que ainda conseguem duvidar de tantos fatos, tem um vídeo no Você Sabia.
tudo bom, guri? Aqui tudo é frio.